Boa noite, meninos, meninas. Estamos aqui para dar início a esse projeto temporário de videoaulas e hoje nós vamos tratar do direito das coisas, como habitualmente fazemos. A aula a seguir ministrada, ela se refere à aula do dia 16 de março de 2020 e eu, Patrícia Matos Amato Rodrigues, professora de vocês, é que estarei falando um pouquinho sobre a uso capião, né? Dando continuidade aí à matéria já iniciada. Bem, nós falamos que a uso capião ela tem que recair sobre coisas hábeis. E essas coisas hábeis, que não podem ser bens públicos ou bens fora do comércio, elas podem ser imóveis ou móveis. No que diz respeito ao uso capião de imóveis, registramos 4 espécies: a uso capião extraordinária, a uso capião ordinária, a especial, que se subdivide, e a indígena, né? Dissemos a vocês que todas as modalidades de uso capião, todas, elas vão exigir uma posse qualificada. Uma posse qualificada pelo elemento subjetivo, ao qual o Savigny, na sua teoria subjetiva da posse, denominou animus domini, ou seja, a intenção de ser dono. Bem, a posse em que o possuidor tem a intenção de ser dono da coisa possuída, nós já vimos, ela é denominada posse ad uso capionem, tá certo? E ela é pré-requisito para qualquer modalidade de uso capião. Assim como também são pré-requisitos que essa posse ad uso capionem, ela seja mansa e pacífica, isto é, sem ter sofrido oposições judiciais, e além disso ela tem que ser ininterrupta ou contínua, lembrando aqui a possibilidade de soma dos tempos de posse, né, entre o possuidor antigo e o possuidor novo, ok? Bem, além disso, toda modalidade de uso capião vai exigir um certo decurso do tempo, né? Então, a quantidade de anos a serem comprovados para a aquisição da propriedade via uso capião depende da modalidade. Na extraordinária, são necessários 15 anos em regra, com uma redução de 5 anos, caso nós tenhamos uma posse qualificada pelo trabalho. Então, na uso capião extraordinária, nós temos 15 anos como tempo máximo e temos uma modalidade com 10 anos também. A uso capião ordinária, ela tem os mesmos requisitos anteriormente comentados, mas a eles somam-se o justo título e, consequentemente, por presunção relativa à boa-fé. Sendo que no caso da uso capião ordinária, é necessário como regra o decurso de 10 anos de tempo de posse e, excepcionalmente, numa posse qualificada pelo trabalho ou moradia, esse prazo passa a 5 anos. Chegamos então nas modalidades especiais de uso capião. E aí, falei da uso capião rural, também chamada de uso capião pro labore, que visa promover o homem do campo, né? Aquele que trabalha na sua lavoura, no seu roçado, mas que não conseguiu ser reconhecidamente dono dessa propriedade sobre a qual ele exerce posse e a qual ele confere uma função social pelo seu trabalho. Pois bem, nesta modalidade exigem-se 5 anos, mas aqui temos outros requisitos a serem observados, como, por exemplo, localização do imóvel, metragem quadrada, o fato do possuidor não ter outros imóveis, enfim, por isso chamá-la de uso capião especial rural. Na aula de hoje, nós vamos tratar das modalidades de uso capião urbana,
vamos falar da usucapião indígena e terminaremos com a usucapião de bens móveis, tá certo? É o retrospecto e é daqui que partimos. Bem, usucapião especial urbana. Como disse, ela se subdivide e a primeira que nós vamos tratar é a usucapião individual ou pró-moradia. Só um detalhe que eu me esqueci de comentar: como eu estou gravando essa aula para as duas turmas, eu não coloquei a numeração porque está um pouquinho diferente e poderia suscitar dúvidas, tá? Então, vocês acompanhem aí a numeração que está no caderno de vocês, tá bem? Voltando. A usucapião especial urbana, ela também, tal qual a rural, foi prevista pela primeira vez na Carta Constitucional de 1988, né? E a primeira modalidade de usucapião urbana é o que hoje chamamos de usucapião individual ou pró-moradia. Ela está prevista no artigo 188 da Carta Constitucional, também no artigo 9º da Lei 10.257, conhecidíssimo Estatuto da Cidade, e no artigo 1240 do Código Civil, o qual passaremos aí a fazer a leitura dele. Diz assim, artigo 1240. Aquele que possuir como sua área urbana de até 250 metros quadrados por 5 anos ininterruptamente e sem oposição, utilizando-a para sua moradia ou de sua família, adquirir-lhe-á o domínio, desde que não seja proprietário de outro imóvel urbano ou rural. Parágrafo 1º. O título de domínio e a concessão de uso serão conferidos ao homem ou à mulher ou a ambos, independentemente do estado civil. E parágrafo 2º. O direito previsto no parágrafo antecedente não será reconhecido ao mesmo possuidor por mais de uma vez. Dito isso, vamos ver os requisitos. Primeiro requisito. O que pode ser objeto dessa modalidade de usucapião? Uma área urbana de até 250 metros quadrados. Bem, então, nesta área, né, necessariamente urbana, nós temos aí uma metragem máxima de 250 metros quadrados. E aí surge a questão: essa área engloba o tamanho do terreno e, eventualmente, o tamanho da construção que foi nele edificado? Até porque a gente vai ver que exige que haja uma moradia, né? A utilização desse objeto possuído para fins de moradia. Então, não é só um terreno, tem algo edificado, tem algo construído sobre ele. Será que é a soma, tamanho do terreno mais tamanho da construção? Por exemplo, se o terreno tem 150 metros quadrados e se a construção tem 120, 150 mais 120, 270. Não posso usucapir. Será que é isso? Bem, atualmente entende-se, e você pode observar dentro aí do texto, né, após a observação, que não se soma, tá, gente, a área do terreno e a área construída. Mas é preciso que nenhuma das duas ultrapasse a 250 metros quadrados. Então, nesse exemplo que eu acabei de dar, imaginando que o terreno tem 150 metros quadrados e que a construção que foi sobre ele edificada tem 120 metros quadrados, esse imóvel, nessas condições, é passível, sim, de usucapião especial urbana, individual. Por quê? Porque apesar da soma ter dado 270, não é a soma que a gente olha, né? São os bens individualizados, as partes individualizadas desse bem usucapido.
ou seja, o terreno não pode medir mais do que 250 metros quadrados e a edificação também não. Neste caso, a situação exposta atende ao requisito de área aí, tá certo? É uma posse qualificada com animus domini, uma vez que o texto de lei até fala, né, até usa a expressão possuir como sua. Ela tem que ser contínua, o texto de lei fala do fato de que ela não pode ser interrompida, mansa e pacífica, isto é, sem sofrer qualquer tipo de oposição, e o prazo mínimo para requerer são 5 anos dessa posse, ok? Lembrando que o uso capiente tem que estar exercendo uma posse qualificada pela moradia, né? Utilizando para sua moradia ou de sua família. E que ele não pode ser proprietário de nenhum outro imóvel, seja esse urbano ou rural, né? Então, percebe-se aqui que o ideal da lei, né, desse dispositivo em específico, é conferir um lar, um teto, para famílias que não têm, ok? Bem, o justo título e a boa-fé são requisitos apenas da uso capião ordinária e, por isso, aqui são dispensáveis. Lembrando também o que já foi dito em aula anterior, quando a gente falou da uso capião especial rural, que o imóvel pode até estar inserido numa área maior, né? Mas que para fins de uso capião, usando-se esta modalidade, admite-se, não é unânime, mas é uma tendência, admite-se a desconsideração do excesso, né? Então, se eu exerço posse sobre um imóvel que de terreno tem 280 metros quadrados, eu posso, se os outros requisitos houverem sido preenchidos, eu posso requerer a uso capião não de 280 metros quadrados, mas até no máximo 250, né? Então, eu dispenso o excesso, ok? Isso é uma possibilidade cada vez mais contemplada aí pela doutrina e pela jurisprudência, ok? Esta é a uso capião pró-moradia, né? O nome pró-moradia é exatamente pela qualificação da posse, que ao longo desses 5 anos tem que ter sido utilizada para abrigar, para dar moradia, para dar um lar a essa família. Bem, aí em 2011 foi incluído pela Lei 2.424 um outro dispositivo e uma outra modalidade de uso capião, que também é uma uso capião especial, que também é urbana, só que com outros requisitos um tanto quanto diferentes, e por isso chamada de uso capião especial familiar. Ela está prevista no artigo 1240-A do Código Civil. Diz assim o dispositivo: aquele que exercer por 2 anos ininterruptamente e sem oposição posse direta com exclusividade sobre imóvel urbano de até 250 metros quadrados, cuja propriedade divida com ex-cônjuge ou ex-companheiro que abandonou o lar, utilizando-o para sua moradia ou de sua família, adquirir-lhe-á o domínio integral, desde que não seja proprietário de outro imóvel urbano ou rural. Parágrafo 1º. O direito previsto no caput não será reconhecido ao mesmo possuidor mais de uma vez. Bem, nós percebemos aqui que existem alguns requisitos especiais, né? A gente não só há uma redução no prazo, em se comparando ao uso capião urbana individual, de 5 passam para 2 anos, a dimensão do imóvel é a mesma, né? 250 metros quadrados, é necessário que se utilize para fins de moradia ou da família, mas uma posse mansa, pacífica, ininterrupta, mas existem algumas coisas aqui que são peculiares.
Em primeiro lugar, fala-se em exercer posse com exclusividade. Então, não se admite aqui a figura da composse, né, ou da posse conjunta. Até porque essa modalidade de uso capião ela só pode ser utilizada por aquelas pessoas que já viviam em união estável ou que viviam no matrimônio e que tiveram por parte do seu parceiro ou da sua parceira ou da sua parceira o abandono do lar. Então, nesse caso, se um dos companheiros ou cônjuge abandona o lar por mais de 2 anos e o outro nele permanece, exercendo sem oposição e de forma ininterrupta por 2 anos ou mais, com exclusividade, a posse desse imóvel, que antes pertencia aos dois, é possível que ele ingresse com uma ação de uso capião especial familiar, requerendo para si o domínio integral do imóvel. Mas, aqui também não pode ser proprietário de outro imóvel urbano ou rural e não se vai adquirir ou reconhecer esse direito ao mesmo possuidor por mais de uma vez. Então, aqui os requisitos, né? É imóvel urbano, também de até 250 metros quadrados, cuja propriedade se divida com o ex-cônjuge ou companheiro que abandonou o lar de forma voluntária e injustificada. Isso aí é preciso que seja frisado. O abandono de lar, né, pelo ex-cônjuge ou companheiro tem que ter sido um abandono voluntário e sem justificativa. É a voluntariedade desse abandono e o fato dele não ter uma justificativa que autorizam a uso capião. Então, se, por exemplo, houve o abandono do lar, mas porque o cônjuge ou companheiro estava sendo agredido, então existe aí uma justificativa, né? Não vai configurar o tipo de posse necessária para a uso capião familiar. Tem que ser uma posse direta, com a intenção de dono, mais uma vez, contínua, mansa e pacífica. Aqui nós temos o menor tempo necessário para uso capião, são apenas 2 anos, e como já havia dito, a posse é qualificada pela moradia, né? Também não se exige justo título em boa-fé, porque, como já dissemos, esses são requisitos apenas da modalidade ordinária de uso capião. Bem, 2 questões a serem consideradas. Em primeiro lugar, essa modalidade de uso capião ela é muito criticável, dentre outras razões, a que eu vou aqui apresentar, é exatamente porque ela levanta a discussão acerca da culpa pela ruptura conjugal, porque está dito aí acima que não pode, que o abandono tem que ser injustificado. Então, para apurar se o abandono foi injustificado, a gente tem que discutir quem teve culpa pela dissolução desse relacionamento. E essa questão, essa discussão da culpa, ela até já foi algo muito presente no direito de família, mas já há bastante tempo ela vem sendo rechaçada pela doutrina e pela jurisprudência também. Não mais se discute culpa pelos términos dos relacionamentos. Aliás, entende-se que quando o relacionamento chega ao fim, certamente há culpa de ambos, em maior ou menor proporção. Exatamente por isso não cabe ao judiciário perquirir culpa, né? Investigar culpa de quem, ou de quem é a maior parte da culpa pelo término do casamento. Então, apesar dessa ideia de discussão de culpa já ser uma ideia superada dentro do direito de família, essa modalidade nova de uso capião, inserida aí pela lei de 2011, ela volta com essa discussão, né? E, ao meu ver, e segundo a doutrina, de uma maneira indevida. Okay? Então, essa é a primeira crítica que se faz. A segunda é a partir de quando a gente poderia se ver na situação de não saber a partir de quando conta-se
esse prazo de 2 anos, né? Essa posse exclusiva, a partir de quando eu conto essa posse exclusiva? Qual é o dia inicial? Ou como a gente diz em latim, o dies a cor, para a contagem do prazo de 2 anos. Bem, entende-se que se a união ela se rompeu em razão, através de uma separação de fato, o que é separação de fato? Cada um foi para o seu canto, brigaram, viram que a coisa não poderia continuar tal como estava e antes de tomarem medidas judiciais, simplesmente cada um foi para o seu canto, não, né? Um ficou no canto que era ocupado pelo casal e o outro arrumou as malinhas e tchau, foi embora, né? Isso é separação de fato. Em se configurando uma separação de fato, os 2 anos começam a ser contados dela, ok? Agora, é possível que o casal permaneça residindo no mesmo lar durante a tramitação do divórcio. Em assim sendo, se enquanto o divórcio está em trâmite, os 2 continuam no mesmo imóvel e se apenas depois de decretado o divórcio, um deles, né, deixa esse lar e permanece assim por 2 anos em situação configurada de abandono, aí nesse caso conta-se o prazo para uso capião a partir da sentença de divórcio, algo bem menos comum do que na primeira situação em que a gente registra aí a separação de fato. Isso por quê? Porque apesar de não ser obrigatório, é usual que no divórcio estabeleça-se os bens, né, a divisão dos bens adquiridos na constância do casamento ou na constância da união estável. Bem, agora vamos falar da última modalidade de uso capião especial urbana, que também é uma alteração, foi inserida pela Lei 10.257, conhecida como Estatuto da Cidade, né? E trata da chamada uso capião especial coletiva. Diz assim, artigo 10, a gente não tem esse dispositivo no Código Civil, então temos que nos reportar à lei especial. Diz assim, artigo 10. Os núcleos urbanos informais existentes sem oposição há mais de 5 anos e cuja área total dividida pelo número de possuidores seja inferior a 250 metros quadrados por possuidor, são suscetíveis de serem usucapidos coletivamente, desde que os possuidores não sejam proprietários de outro imóvel urbano ou rural. Bem, o que nós queremos chamar a atenção de vocês aqui? O que seriam esses núcleos urbanos informais? Bem, gente, isso daí é o que hoje nós chamamos de favelas ou comunidades. É a esse tipo de ambiente que o artigo 10 busca servir, né? Então, tá falando aí daquela comunidade onde muitas pessoas vão chegando e vão criando, ocupando o espaço, tá certo? E acabam por ali permanecerem por muito tempo, exercendo posse sobre parte do terreno, na maioria das vezes uma parte bem inferior a estes 250 metros quadrados, mas perceba que a lei aqui ela não é muito específica em relação ao tamanho da área de cada um. Ela diz que a área total desses núcleos urbanos informais, ela não pode, dividida pelo número de possuidores que ali habitam, pelas unidades familiares que ali temos, que não pode dar mais essa equação aí, não pode dar mais que 250 metros quadrados por possuidor. Nós sabemos que nas favelas 250 metros quadrados é um luxo quase que impensável, né? Então as propriedades costumam ser bem menores. Aqui o interessante é que a uso capião não vai ser uma modalidade individual de aquisição de propriedade, e sim uma forma coletiva de adquirir. Também lembrando que trata-se de uma uso capião e que, portanto,
A posse tem que ser mansa, pacífica, ininterrupta, com intenção de dono, e como é uma usucapião especial, também não é possível que esses que estão a se beneficiar da usucapião coletiva sejam proprietários de quaisquer outros imóveis urbanos ou rurais, né? Pois bem, eu queria mostrar para vocês, nós no artigo 10 aí nós temos vários parágrafos, né? Mas eu queria ir direto para o parágrafo 4º, que no momento é o que nos interessa. Diz assim: o condomínio especial constituído é indivisível, não sendo passível de extinção, salvo deliberação favorável tomada por no mínimo 2/3 dos condôminos, no caso de execução da urbanização posterior à constituição do domínio. Então, estes que se beneficiam com a usucapião coletiva, eles vão ser, em relação a esse núcleo urbano, a essa área total, eles serão considerados condôminos. Então, a sentença que declara a usucapião coletiva, ela cria entre esses possuidores, agora proprietários, né, através da usucapião, ela cria entre eles um condomínio especial, e você está vendo aí, parágrafo 4º, indivisível, né? É um condomínio que não pode ser fracionado e não pode ser extinto, tá certo? A não ser que haja uma deliberação qualificada aí de 2/3 dos condôminos, o que é quase que impossível. Uma coisa que é importante também é porque você pode me falar, mas Patrícia, como é que fazem? Porque na favela é tão difícil da gente apurar realmente a dimensão de cada terreno. Eu vi ali que não pode ser superior a 250 metros quadrados, inferior pode, mas como é que a gente faz para quantificar o tamanho do terreno de cada um? Na prática, gente, isso seria quase que impossível, isso seria algo a dificultar em muito a usucapião coletiva, né? Exatamente por isso, olha o que diz o parágrafo 3º do mesmo dispositivo legal. Na sentença, o juiz atribuirá igual fração ideal de terreno a cada possuidor, independentemente da dimensão do terreno que cada um ocupe, salvo hipótese de acordo escrito entre os condôminos, estabelecendo frações ideais diferenciadas. Então, em regra, vai se presumir que todos aqueles que estão nessa situação e que podem se beneficiar da usucapião coletiva vão, de fato, ter o mesmo tamanho de imóvel, né? É a presunção para viabilizar essa usucapião, chamada de usucapião especial coletiva. Os requisitos, portanto, núcleos urbanos informais existentes, com área total dividida pelo número de possuidores, e dessa divisão o resultado encontrado não pode ser superior a 250 metros quadrados por possuidor. A posse qualificada pela intenção de dono, contínua, mansa, pacífica, por mais uma vez temos os 5 anos, qualificada pela moradia, e também não pode ser proprietário de outro imóvel urbano ou rural, dispensando-se o justo título e a boa-fé. Quero só mostrar para vocês o que existe de comum entre as espécies de usucapião especial urbana. Todas elas dizem respeito, obviamente, a imóveis urbanos, né? Todas elas não admitem que a metragem quadrada seja superior a 250 metros quadrados, né? Pelo menos não por possuidor, como é o caso da usucapião coletiva. O prazo é de 5 anos na usucapião individual e também na usucapião coletiva, mas na usucapião familiar ele se reduz para 2 anos, não é isso? Nas 3 é necessário uma posse qualificada pela moradia, então o usucapiente está morando no imóvel, isso é muito importante, e ele não pode ser proprietário de um outro imóvel, né? Porque o que está pensando ou tentando fazer através desses 3 institutos é uma adequação da moradia e da divisão do espaço urbano aí
entre os brasileiros. Pelo menos essa é a pretensão do nosso legislador, ainda que ele encontre aí uma série de dificuldades para fazê-lo. É legítima, né, o seu propósito, tá certo? Bem, muitos autores não falam da usucapião especial indígena. Realmente ela não merece tantos registros assim, mas eu resolvi trazê-la aqui através do Estatuto do Índio, que é a Lei 6.001 de 1973. Destaco 2 artigos desse estatuto que merecem os nossos comentários breves, mas merecem os nossos comentários. Diz assim, artigos 32. São de propriedade plena do índio ou da comunidade indígena, conforme o caso, as terras havidas por qualquer das formas de aquisição do domínio nos termos da legislação civil. Opa, peraí. As terras havidas por qualquer das formas de aquisição de domínio. Uma das formas de aquisição do domínio é a usucapião. Então, lendo-se aqui a contrário senso, no artigo 32 do Estatuto do Índio, a usucapião é admitida como forma de aquisição de propriedade, sendo o usucapiente o índio ou a comunidade onde esse índio vive, né? Artigo 33. O índio, integrado ou não, ou seja, aquele índio que é o silvícola mesmo, né, com o índio da selva, que não tem relação com o branco, né, o homem branco, o homem civilizado, ou até mesmo o índio que tenha sido integrado à vida civilizada, né, aquele que já vive na cidade. É indiferente, né? Então diz o artigo 33 que o índio, estando ele integrado ou não à vida em sociedade, que ocupe como próprio por 10 anos consecutivos trecho de terra inferior a 50 hectares, adquirir-lhe-á a propriedade plena. Então, ocupe como próprio. Então, aqui nós temos o animus domini, a intenção de dono. O prazo são 10 anos consecutivos, né? Então, posse ininterrupta por 10 anos. E aqui também temos uma característica especial no que diz respeito ao tamanho da terra. Ela não pode chegar a 50 hectares, tá? Ela tem que ser inferior, né? O disposto nesse artigo, diz o parágrafo único, não se aplica às terras de domínio da União, ocupadas por grupos tribais, às áreas reservadas de que trata esta lei, nem às terras de propriedade coletiva de grupo tribal. Gente, as terras de domínio da União são bens públicos, né? E como já visto anteriormente, os bens públicos, por determinação constitucional, não são passíveis da usucapião. Os requisitos, portanto, são trecho de terra inferior a 50 hectares, posse com animus domini, contínua, mansa e pacífica por 10 anos. Mais uma vez, não se exige justo título e nem boa-fé, ok? Tranquilo, só repetimos muitas informações, então acho que a gente pode parar por aqui. Lembrando que estas são as modalidades de usucapião de bens imóveis. Terminamos aqui, portanto, a usucapião de imóveis, né? Que realmente a incidência maior das usucapiões se dá exatamente sobre imóveis. Então, vimos todas as modalidades aí. Agora, para que a gente conclua o raciocínio, vamos falar das usucapiões que recaem sobre bens móveis, ok? Como já apontei, menos frequentes, mas legalmente possíveis. A usucapião de bens móveis, ela pode incidir sobre objetos como carros, motocicletas, bicicletas, barcos, equipamentos, móveis efetivamente, eletrodomésticos, e outros também podem ser usucapidos por seus possuidores,
com regras e prazos um pouco diferentes de bens imóveis, né? Então, vamos ver quais são as regras e os prazos. Já adianto que a coisa aqui é bem mais simplificada, porque nós só teremos duas espécies, né? Duas modalidades de uso capião de bens móveis. São a uso capião extraordinária e a uso capião ordinária. Epa, Patrícia, já estou pensando aqui. Se for igual, se a lógica da uso capião de imóveis permanecer, a extraordinária vai demandar um tempo maior do que a ordinária, certo? Certíssimo. A ordinária vai exigir, além de posse, mansa, pacífica, ininterrupta, sem oposição, por um certo prazo, além disso, ela vai exigir justo título e boa-fé. É isso mesmo? Exatamente. A lógica permanece. Eu disse que a boa-fé era requisito das modalidades ordinárias, então isso se aplica tanto ao uso capião de imóveis quanto ao uso capião de bens móveis. Diz assim, os artigos 1260 e 1261, eu tenho que conjugá-los para entender a uso capião extraordinária. Artigo 1260. Aquele que possuir coisa móvel como sua, contínua e incontestadamente, durante 3 anos, com justo título e boa-fé, adquirir-lhe-á a propriedade. E artigo seguinte, 1261. Se a posse da coisa móvel se prolongar por 5 anos, produzirá uso capião independentemente de título ou boa-fé. Em sendo assim, entendemos que são requisitos da uso capião extraordinária de coisas móveis que o objeto seja coisa móvel, como já dito, que a posse seja uma posse ad uso capionem, ou seja, com animus domini, a essa menção o texto fala em como sua, né? Que a posse seja contínua e incontestada, isso é, mansa e pacífica, e que se prolongue por no mínimo 5 anos, né? E aí não vai ser necessário justo título nem boa-fé, ok? Agora, se o possuidor, né, usucapiente, tiver justo título e boa-fé, aí o que muda na história é que o tempo de posse necessário não é mais de 5, mas sim de 3 anos, ok?